Olá pessoal, tudo bem? Sou professora Luísa e irei ministrar a disciplina de Química Geral para os cursos de Engenharia. O primeiro tópico a ser estudado é estrutura atômica. Eu inicio esse conteúdo com essa frase que é tão emblemática para o entendimento da constituição da matéria. Toda matéria é constituída por átomos. Ao final desse capítulo, nós deveremos ter muita clareza sobre essa afirmação de que toda matéria é constituída por átomos. Na tentativa de explicar o universo à nossa volta, bem como a constituição básica da matéria, alguns filósofos, muito antes de Cristo, descreveram que o mundo material deveria ser constituído de partículas indivisíveis, muito pequenas, o qual ele chamou de átomo. Eles chamaram de átomo, que do grego vem que não pode ser dividido. Essas ideias, elas foram muito marginalizadas por muito tempo, mas retornaram por volta do século XVII, após alguns estudos de gases de Boyle e Isaac Newton. Através desses estudos, também utilizando como base algumas teorias, como da conservação da massa de Lavoisier, né, e alguns alquimistas da época, que conseguiram medir com muita eficiência a quantidade de matéria que reagia com outra para formar nova substância. Foi nesse momento que se formou a base da teoria atômica. O primeiro cientista a fundamentar uma teoria para descrever a constituição básica da matéria foi Dalton, por meio da sua teoria atômica, é conhecida como teoria atômica de Dalton. Dalton, entre os anos de 1803 e 1807, postulou a primeira teoria atômica, que teve como base as leis ponderais, né? Lei da conservação da massa, que diz que a massa não é destruída e nem é criada durante as reações químicas. Quando ele fala massa, nos dá um entendimento que os átomos não podem ser destruídos e nem criados durante as reações químicas, tendo em vista que a matéria é constituída por átomos, né? Os filósofos já davam esse entendimento. Utilizou também a lei das proporções definidas, que diz como fundamentação que as substâncias que se combinam para formar um composto sempre o fazem em uma relação de massas fixas e constantes, e das leis das proporções múltiplas, que foi proposta pelo próprio Dalton, que fala que quando os elementos químicos se combinam, eles o fazem em uma razão de pequenos números inteiros. Então, como base nessa fundamentação das leis ponderais, o Dalton propôs a sua teoria atômica. Eu trago sempre essa similaridade dos legos para o entendimento de como a massa se conserva nas reações químicas. Por exemplo, os legos eles são similares aos átomos. Você pode, apesar dos legos terem formas, tamanhos e cores diferentes, eles podem ser desmontados e integrados em diferentes formas, né, em diferentes objetos. Então, isso assemelha-se muito às reações químicas. Por exemplo, a reação de formação de molécula de água é por meio da reação de duas moléculas de hidrogênio, cada molécula possui 2 átomos de hidrogênio, então tenho 4 átomos de hidrogênio, reagindo com 2 átomos de oxigênio, formando 2 moléculas de água. Mas se você observar, a quantidade de átomos ela foi mantida. 4 átomos de hidrogênio, 4 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio, 2 átomos de oxigênio. Ou seja, essa fundamentação da lei da conservação da massa foi utilizada como base para propor a teoria atômica de Dalton. Então, Dalton propôs sua teoria, certo? Por meio dos seguintes postulados, como está aqui descrito. Toda matéria consiste em minúsculas partículas, que assim como os gregos, Dalton chamou de átomos. O Dalton costumava referir-se a essa partícula como uma bola de bilhar. Em alguns livros do ensino médio, a gente tem essa similaridade, né? essa assimilação de que o modelo de Dalton é conhecido como modelo da bola de bilhar. Por que bola de bilhar? Porque ela é firme, densa, maciça e teoricamente indivisível, né? Usou também como teorias, como nós descrevemos anteriormente, de Proust e o próprio Dalton, das proporções múltiplas, né? Os átomos de um elemento não podem ser subdivididos e nem transformados em átomos de qualquer outro elemento, né? Se mantém. Os átomos não podem ser criados nem destruídos, como nós vimos anteriormente. Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos em massa, tamanho e outras propriedades. Os átomos de elementos diferem em massa e outras propriedades dos outros átomos de outros elementos,
tá certo? Então, cada um tem sua identidade. E nos compostos, os átomos de diferentes elementos combinam-se em razão simples de números inteiros, né? Como fundamentou a lei das proporções definidas de Dalton. Então, Dalton utilizou essa fundamentação para propor a sua primeira teoria atômica. No entanto, Dalton ele não conseguiu explicar, por exemplo, por meio da sua teoria, das suas fundamentações, as reações químicas provocadas pela passagem de corrente elétrica, nem tampouco por que os metais conduziam corrente elétrica e algumas soluções, né? Então, essa falta de definição, de entendimento de como a matéria interage com a corrente elétrica foi descrita por J.J. Thomson, né, que propôs, por meio do seu estudo do tubo do raio catódico, conhecido, né, de Thomson, para deduzir a presença de uma partícula com carga negativa, que ele chamou de elétron, no átomo. O Thomson utilizou esse experimento, como está aqui descrito, né, o experimento de Thomson. Ele utilizava um tubo de vidro, né, retirado o ar, evacuado, duas placas metálicas ligadas a uma fonte de tensão. A placa ligada no polo negativo recebeu o nome de cátodo, né, onde sai uma radiação invisível que era atraída para o polo negativo, aliás, para o polo positivo, que ele chamou de ânodo. Né? Essa radiação ela percorria, né, todo o tubo e se projetava em um anteparo. O que é que Thomson observou, certo? Quando os raios atingem a superfície, essa superfície coberta por um composto fluorescente de sulfeto de zinco, ele produzia uma luz intensa. O que foi que Thomson observou? Que havia desvios dos raios catódicos, ou seja, os raios que saíam da placa carregada negativamente, quando eles eram expostos a um campos magnéticos e elétricos. Ó, ele expôs aqui a um campo magnético de carga positiva e negativa e ele percebeu que esses raios eles sofriam desvios. Eles eram repelidos pela placa com carga negativa e eles eram atraídos pela placa com carga positiva. O que chegou a Thomson a deduzir que as partículas que compunham essa radiação, elas tinham carga negativa e eles chamou essas cargas de elétrons. Thomson também deduziu até através desse experimento a relação massa-carga, tá certo? Que é 1,76 vezes 10 a menos 8 coulomb por grama. Essa relação massa-carga, ela foi muito importante, né, posteriormente, para descobrir a massa e a carga do elétron especificamente. Aqui nós temos a representação, né, do experimento do tubo do raio catódico. Esse aqui é o modelo proposto por Thomson, né? Segundo ele, o átomo ele era constituído dessa maneira, uma massa de carga positiva, densa, onde nela existiam elétrons incrustados de forma distribuída, né? Uniformemente distribuída. É conhecido como modelo de pudim de ameixa ou pudim de passas. Bom, Thomson teve esse grande ganho, essa grande contribuição de ter descoberto a partícula carregada negativamente que compunha a composição do átomo e também a razão massa-carga dessa partícula. Millikan teve a contribuição de descobrir, né, a carga da partícula, né, a carga da partícula do elétron através do experimento da gota de óleo de Millikan. Né? Ele descobriu a carga do elétron e posteriormente, com a relação massa-carga do elétron, ele descobriu a massa do elétron, que é 9,11 vezes 10 a menos 28 gramas. Então, com a relação massa-carga, né, isso conferiu a Millikan o Prêmio Nobel de 1923, né, com a descoberta da carga e da massa do elétron. A carga do elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, né, e a massa 9,1 vezes 10 a menos 28 gramas. Você pode observar que é uma partícula muito, muito pequena. Bom, nesse mesmo período, né, do século XIX, estudava-se muito a radioatividade, né, nesse mesmo período. O que a radioatividade foi definida por Marie Curie como uma emissão espontânea de partículas por meio de elementos radioativos. Então, o elemento radioativo ele se decompõe espontaneamente em 3 partículas, alfa, gama e beta, tá certo? Alfa tem carga positiva, beta tem carga negativa e gama tem carga neutra, carga zero.
Então, utilizando esse estudo da radioatividade, novas teorias, né, a respeito da matéria e sua constituição foram elaboradas. Uma delas foi Rutherford que propôs em seu experimento, né, em 1909, ele empreendeu uma série de experimentos utilizando justamente a partícula alfa, que foi muito estudada na radioatividade, partículas alfa que têm cargas positivas. Ele utilizou as partículas alfa de elementos radioativos, uma folha muito fina de ouro, né, e de acordo com o modelo de Thomson, segundo Rutherford, essas partículas deveriam ser ligeiramente desviadas, já que a massa ela estava uniformemente distribuída no átomo, de acordo com o modelo de Thomson. Mas vamos ver como o experimento de Rutherford se processou. Então, tem aqui uma substância radioativa que emite partículas alfa de carga positiva, uma lâmina fina de ouro e um anteparo fluorescente. Então, esperava-se que essa radiação viesse e atravessasse toda essa lâmina de ouro. Nós vamos ver aqui como aconteceu o experimento de Rutherford, né, para vocês verem de forma mais animada, mas o que aconteceu foi que essas partículas, ao atravessar essa lâmina de ouro, ela acontecia com grandes desvios. Uma grande parte da radiação atravessava sem nenhum desvio, mas uma outra parte tinha muito desvio. Então, esse experimento, como nós já explicamos, e esperava que acontecesse o seguinte: quando as partículas alfa atravessassem a lâmina de ouro, esperava-se que ela não sofresse nenhum desvio ou pouquíssimos desvios, né, que não fossem muito grandes. Mas não foi isso que aconteceu. Esperava-se isso por quê? Porque o átomo, de acordo com o Thomson, ele era uniforme, né? A massa era totalmente distribuída, uniformemente distribuída no átomo. Então não esperava-se acontecesse grandes desvios. Mas o que foi que aconteceu, na verdade, né? Uma parte da radiação atravessa a lâmina de ouro, mas uma outra parte sofre grandes desvios e até deflexões. Ou seja, isso deixou a comunidade científica da época perplexa, que é como se você imaginar uma partícula radioativa, é como se uma bola de canhão fosse disparada sobre um lenço de papel e retornasse, retornasse, né, à posição inicial. Então isso deixou a comunidade científica da época perplexa com esse comportamento, tá certo? Então esse comportamento, essas grandes deflexões das partículas, elas não eram esperadas. Então o Rutherford ele propôs uma justificativa, tá certo, para esse comportamento. Isso era o que era previsto, né? Era o que poderia acontecer. E isso aqui foi o que foi observado, esses grandes desvios e até deflexões que foram marcados no anteparo fluorescente. Então, ele propôs aqui mais uma representação para vocês entenderem, as partículas, né, a maioria passa, mas existe uma que passa por ele se aproxima de algo muito carregado e sofre um desvio. Se você observar, algumas batem e voltam, né? Mas a maioria passa com grandes desvios. O que é que ele chegou a deduzir? Né? O que é que ele interpretou dessas deflexões observadas? Que o átomo, na verdade, ele não era como o Thomson havia proposto, né? Que a massa era uniformemente distribuída no átomo. Não. Para Rutherford, o átomo era composto de um núcleo muito pequeno, muito denso, ou seja, a massa do átomo basicamente residia no núcleo, e era extremamente denso e carregado. Existia também um grande espaço quase vazio, né? E uma eletrosfera onde os onde os elétrons estariam. Então esse foi o modelo proposto por Rutherford. Esse modelo planetário, conhecido de Rutherford, né? Então aqui uma analogia para você ver que esse espaço quase vazio é muito grande. Se você observar o átomo como sendo o estádio do Castelão, por exemplo, o átomo seria uma formiguinha concentrada no meio do campo, né? A massa do átomo e sua carga. Então existia realmente um grande espaço vazio, e isso justifica porque a maioria da radiação passava sem nenhuma interferência, né? Ocasionalmente uma partícula alfa vinha e encontrava um núcleo extremamente denso e carregado e sofria uma grande deflexão, como deu o exemplo da bola de canhão e o lenço de papel.
Então, o átomo de Rutherford, gente, esse átomo de Rutherford, esse modelo proposto por Rutherford, ele teve uma vida muito curta, tá certo? Ele foi muito questionado. Por quê? Porque ele ia de encontro à física clássica. De acordo com a física clássica, uma partícula carregada negativamente como o elétron, né, ela perderia energia continuamente pela emissão de radiação eletromagnética. Né? Isso é a base da física clássica. Então, assim, isso não explicava a existência da matéria, como se a matéria existisse e não existisse ao mesmo tempo. Né? Ela colapsava e deixava de existir. Então, essas contribuições, mesmo com essa indefinição por parte da física clássica, Rutherford teve uma grande contribuição na composição básica do átomo. Né? Ele identificou que o átomo tem um núcleo extremamente denso e carregado. Né? Já tínhamos o elétron, que havia sido identificado por Thomson, e em 1932 o James Chadwick confirmou a existência do nêutron, certo? E aí nós temos a composição básica do átomo, né? Que são as partículas de elétron, próton e nêutron, com suas massas e cargas definidas. Né? A carga do elétron foi descoberta por Millikan, né? Depois viu que a carga do próton é na sua mesma dimensão, só que sendo em carga oposta. A do elétron é negativa e a do próton é positiva. E as massas estão aqui definidas também. Você pode observar que a massa do próton e a massa do nêutron são praticamente iguais, né? Ó. Só que são 1840 vezes a massa do elétron, né? Maiores, né? Então, você vê que o elétron é uma partícula muito, muito pequena. Então, nós encerramos aqui esse entendimento básico sobre a teoria atômica e no próximo vídeo nós iremos ver como a mecânica quântica teve sua contribuição para a definição de um modelo atômico que explicasse a constituição básica da matéria. Obrigada.